Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, mais uma palestra para vocês no mês do administrador. E hoje, para contemplar nossas homenagens ao administrador, nós temos aqui um contador, que é o professor Dr. Valim, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, contador, doutor pela Fundação Getúlio Vargas, coordenador de curso, e agora ele tem uma série de atividades lá na UFES, que eu nem sei dizer porque são tantas, mas ele pode depois falar. Ele é o conhecido esponja, aquele que absorve responsabilidades enormes, porque ele sabe que ele tem capacidade de dar conta, e ele vai trazer para a gente aqui uma visão do contador, e aí, nós vamos ter a disciplina de contabilidade ainda nesse semestre. As nossas disciplinas são bimestrais, né? Porque o nosso curso é todo EAD. E aí, eu convidei você porque você vai passar para ele justamente aquilo que o administrador precisa entender das ciências contábeis. Então, por favor, se apresente e fique à vontade. Se quiser compartilhar a tela aí, a tela é sua. E se o pessoal quiser fazer pergunta, coloca lá no chat ou levanta a mão que eu vou sinalizando para o professor. Valim, seja bem-vindo, obrigado, e a casa é sua. Ok. Ô Luiz, obrigado aí pelas palavras, né? Suas palavras são muito bem-vindas, né? O professor Luiz, pessoal, é um professor que eu já conheço já há um bom tempo, é uma pessoa, assim, meu amigo, uma pessoa muito competente em tudo que ele faz, dá certo, porque é um cara dedicado, é um cara que é comprometido com a educação, e na nossa história já, essa história não é de 1 e 2 anos, não, nós já nos conhecemos 21 anos. há mais de 20 anos, né? Então, Isso. a gente tem esse conhecimento, essa troca de informação, de conhecimento já há mais de 20 anos, né? Então, é só para que vocês saibam que o professor que está hoje com vocês aí é uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um valor muito grande, tá? E aí, quando ele me convidou, falou assim, olha, Valim, eu estou agora, né, com outro desafio, eu estou, né, na faculdade aqui de Santa Teresa, e eu tenho aqui uma proposta muito boa, e eu estou fazendo aí uma semana, e queria que você conversasse um pouco sobre a contabilidade, trazer uma visão mais voltada para o administrador. E aí eu, de prontidão, como trata-se do professor Luiz, não tem nem como recusar, entendeu? Ele vai lá, ele tem as suas ideias e a gente tem que ajudar, a gente tem que... porque o conhecimento, pessoal, a gente não pode reter, a gente precisa passar. E sempre é uma oportunidade de contribuir para uma sociedade melhor, para uma educação melhor, né? E é isso que nós estamos aqui hoje. Eu estou tirando esse tempo, né? Pedir autorização da Universidade Federal do Espírito Santo para estar aqui com vocês, porque a gente é professor de dedicação exclusiva, a gente não tem autorização de estar em todos os ambientes sem o consentimento da universidade. Mas, graças a Deus, isso hoje já é possível, eu estou autorizado a estar com vocês aqui, é de conhecimento da universidade, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias que não são verdades absolutas, mas que são importantes para que vocês possam fazer uma reflexão daquilo que vocês vão aprender. Então, acho que é muito interessante abordar para vocês a empresa de uma forma especial, de uma forma voltada para um aprendizado para o administrador. Que o administrador, vocês vão perceber que, no final, esse é o cara que toma a decisão. Ele é o tomador de decisão. E para você tomar uma decisão, você precisa de informações de qualidade. E aí esse administrador, ele vai diminuir o seu erro, ele vai melhorar a sua assertividade durante esse processo de tomada de decisão. Então, é isso que está hoje no foco principal da nossa fala hoje aqui. E aí eu vou apresentar a vocês aqui algumas técnicas, algumas teorias, algumas coisas interessantes, para que vocês possam se motivar para construir isso com carinho, no momento do aprendizado, que vocês tiverem lá um professor que vai estar administrando N teorias, N matérias da área de contabilidade para vocês. Tá bom? Então, professor Luiz, você me permite que eu possa compartilhar aqui um material, e aí eu vou me apresentar para que eles tenham também o conhecimento de onde eu venho e para onde eu vou, né? Quando a gente estava no Exército, né, professor Luiz, a gente fazia 3 perguntas, né?
né? E essas perguntas a gente sempre está fazendo na nossa vida. Onde estou, para onde vou, como vou e quando vou, né? Exato. E essa é importante. Então, eu estou aqui agora e vou contribuir dessa forma. Vou compartilhar com Pode vocês. compartilhar, fica à vontade aí, Valinho. Beleza? Só um pouquinho. Uhum. Assim que aparecer aí, você me dá um aviso aí, professor. Ok. Tá? Aí, apareceu. Apareceu, professor? Tá uma tela escura. E agora? Agora sim, agora apareceu. Aí falta agora ampliar, né? Beleza, calma aí, nós vamos chegar lá. Aí, agora sim. Tá beleza? Tá bem abertinho aí? Forma de apresentação, perfeito. Beleza, então. Tá aí, esse aí foi o folder aí, né, que o professor Luiz aí deve ter criado com a sua habilidade, e aí eu mantenho esse nosso folder e estamos aí cumprindo esse compromisso que nós assumimos hoje aqui com vocês. Então, a minha ideia, pessoal, foi falar da contabilidade como a linguagem dos negócios. Então, eu vou, durante a minha fala, mostrar uma contabilidade, e aí vocês vão ver que em alguns momentos a contabilidade ela é enxergada apenas como uma contabilidade fiscal. É uma contabilidade voltada para gerar informações para o governo. A minha palestra aqui não tem esse interesse de desenvolver aqui uma teoria, desenvolver alguns conhecimentos, cujo objetivo é gerar informação para o governo, para o fisco, que é a contabilidade fiscal. A minha visão aqui é mostrar para vocês uma contabilidade gerencial, uma contabilidade que ela tem o foco para dentro da empresa, para o tomador de decisão, para o administrador desenvolver exatamente as suas habilidades no sentido de levar a empresa a atender 3 coisas importantes, que é maximizar riqueza, minimizar custos no menor grau de risco. Então, uma boa decisão hoje, ela no mínimo tem que ter esses 3 pilares aí. Ela maximiza a riqueza, ela minimiza custos e ela minimiza riscos. Então, ela é uma decisão que tem uma probabilidade grande de ser uma boa decisão. Ainda não é uma verdade absoluta. Então, eu vou compartilhar com vocês, já estou compartilhando, né? Então, vamos lá. Aqui está o professor Valinho, eu sou professor já há um bom tempo na área de contabilidade, né? Como eu já falei, conheço o professor Luiz já há uns 20 anos. Então, hoje eu sou professor de dedicação exclusiva do Departamento de Ciências Contábeis. Na realidade, eu sou membro do Centro de Ensino de Pesquisa e Extensão da Universidade, é o CEP, que é o órgão lá da universidade, que trabalha as questões de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu sou mestre em Economia Empresarial pela UCAM, lá no Rio de Janeiro. E também tenho uma especialização em Planejamento Fiscal, Auditoria. Sou membro da Associação Brasileira de Custos. Trabalhei fora da minha linha de educação, da minha linha de pesquisador. Trabalhei muito tempo no mercado também. Eu fui contador do Bandes, da parte de viabilidade econômico-financeira dos projetos do Bandes. E, atualmente, eu estou muito na produção de pesquisa, possuo alguns artigos aí, se você buscar aí na internet, aí você vai encontrar artigos de nível nacional, de internacional, que é uma coisa que eu gosto muito, falar sobre a contabilidade gerencial, a gestão de custo, formação de preço, né? Então, isso aí é uma coisa que me agrada muito, e compartilhar isso com as pessoas que têm interesse. Então, esse é um ponto chave aí. Então, vamos lá, eu vou desenvolver para vocês aqui, então, esse tema que eu trouxe para vocês, que é a contabilidade que representa aí a linguagem dos negócios, né? Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, para falar em contabilidade, eu preciso mostrar para vocês que existe um ambiente empresarial. Nós estamos num processo de pós-pandemia, e estamos no ano de 2022, e nós precisamos pensar um pouco diferente com relação à empresa. Eu poderia aqui mostrar para vocês que existem diferenças muito grandes entre uma empresa tradicional e uma empresa moderna. E aí, de forma rápida,
a empresa moderna, ela é uma empresa que ela não aceita determinados conceitos que foram praticados lá no passado. Hoje nós temos um ambiente muito competitivo, né? Então, qual é esse ambiente empresarial? Esse ambiente empresarial, a gente tem, no primeiro momento, uma existência de escassez de recursos. Então, embora se prega uma abundância em alguns momentos, mas existe escassez dos recursos financeiros, materiais, climáticos, humanos, tecnológicos. O que torna um ambiente muito desafiador, uma dificuldade maior para se fazer uma gestão empresarial nesse ambiente. Então, eu tenho uma limitação aí de recursos, e esses recursos precisam ser otimizados, precisam ser trabalhados, precisam ser dinamizados dentro de um processo de gestão. Essa é a nossa questão. A gente precisa fazer escolhas, e as escolhas elas acabam nos direcionando para que a gente possa ter efetivamente uma boa decisão, que possa realmente... Eu não falo em lucro, eu falo em maximizar a riqueza. É muito mais do que um lucro. Porque uma empresa pode ter um lucro em um determinado período, no outro período ela tem um prejuízo, no outro um prejuízo. Quando você fala em riqueza, você é uma continuidade de resultados crescentes e positivos. Então, a empresa ela mostra no seu histórico que ela está caminhando para frente, para um processo de um melhor resultado. Então, esse é o primeiro coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que no ambiente empresarial é a existência de escassez. 2, estamos num ambiente de total abertura econômica. Eu tenho aí fusão de empresas acontecendo, as empresas já começam a se proteger. Quando nasce uma empresa nova e essa empresa começa a ganhar mercado, uma grande empresa vai lá e compra essa empresa e faz uma fusão exatamente porque existe um protecionismo dividindo esse mercado, ou seja, é o poder de participar do mercado. E os blocos econômicos também têm a sua função, tanto é que os países estão ligados a blocos econômicos defendendo os seus interesses econômicos, interesses políticos, culturais, né? E uma questão importante num ambiente empresarial é a questão de redes. E hoje vocês percebem que a palavra rede é um negócio muito forte, porque a rede ela é uma proteção muito grande. Vocês têm rede de farmácia, vocês têm rede de supermercado, vocês têm rede de todos os negócios, né? E então é importante vocês estarem observando que a rede ela é exatamente também uma forma de proteção nesse ambiente competitivo que nós estamos aqui discutindo. No terceiro momento, nós temos um novo perfil de consumidores. Então, o consumidor, atualmente, ele é um consumidor que ele está dentro de um ambiente altamente competitivo. O que é um ambiente altamente competitivo? Eu tenho uma demanda muito menor do que a oferta. Eu tenho mais produtos do que pessoas. Produtos com marcas diferentes, com qualidade diferente, com preços diferentes. Então, existe uma diferença muito grande. E esse consumidor, ele tem a liberdade de se posicionar como um consumidor moderno, um consumidor que olha o preço, que olha a qualidade, olha o atendimento, olha os diversos atributos aí dos diversos produtos que estão no mercado. E, além disso, esse consumidor, ele não é igual, ele tem uma diferença. E o mercado olha para esse consumidor diante de duas formas, pelo seu poder e pelo seu risco. O poder é grana, é o salário. O cara que ganha mais, ele pode demandar produtos com maior valor agregado. E o que ganha menos, ele demanda produtos de um preço menor, de uma situação menor. Então, o mercado precisou olhar nesse ambiente e começar a criar produtos para atender as diferenças. Se eu tenho consumidores diferentes, eu tenho que ter produtos para atender os diferentes. E é isso que está hoje o nosso desafio, que vai repercutir na contabilidade, é que nós temos que desenvolver um processo de planejamento e controle dos dados contábeis para gerar informações de tal forma que esse controle possa realmente permitir à empresa que tenha flexibilidade. Então, eu tenho empresas com
muito mais do que um produto, muito mais do que um serviço, com um mix de produtos, com preços diferentes para consumidores diferentes. Então, isso é importante você começar a visualizar isso. E no momento 4, eu tenho essa demanda por informações verdadeiras, fidedignas e oportunas. Então, há uma necessidade, pessoal, muito grande hoje das empresas de conhecer novos modelos, novos processos, novas tecnologias, ou seja, ela precisa conhecer para que ela seja melhor do que a sua concorrente no mercado. Então, se eu tenho um modelo melhor, se eu tenho um processo melhor de gestão, uma tecnologia melhor, eu já saio na frente. Eu vou conseguir colocar o meu produto ou o meu serviço para esse consumidor no mercado, eu vou cair na cesta desse consumidor, na escolha desse consumidor. Ou seja, eu vou ser o escolhido por esse consumidor. Então, o que está na discussão nesse ambiente empresarial é esse foco que eu estou colocando aqui de forma bem sucinta para vocês. Muito bem. Desafios. Bom, se eu tenho um ambiente e eu tenho alguns desafios hoje, apesar de estarmos em 2022, mas os desafios sempre vão existir, e esse desafio ele vem de uma característica da empresa moderna. Como é que é essa ideia da empresa moderna? Primeiro, por mais que as universidades, as faculdades, o SEBRAE, outras instituições nesse país, o empreendedorismo já tenha melhorado, gerado ações para melhorar o negócio, melhorar a empresa, ainda existe uma mortalidade precoce de empresas no nosso país. E ainda há uma cultura nesse país do capital de giro, do endividamento e dos instrumentos gerenciais. Ou seja, se você perguntar às pessoas que fecharam as portas, os que faliram, e aí você poderia até conversar na pandemia, os que não conseguiram sobreviver na pandemia, um dos grandes problemas das empresas está em colocar a culpa no capital de giro, no endividamento e nos instrumentos gerenciais. Eles não têm cultura do capital de giro, eles têm uma cultura de totalmente endividamento, não têm a ideia de gerar um colchão, uma reserva da própria empresa para gerenciar a sua própria dinâmica, a sua própria movimentação. E não utilizam instrumentos gerenciais, que são instrumentos ricos e modelos que poderiam estar melhorando os dados, transformando informações e gerando informações para o processo decisório dentro das organizações. Segundo problema que nós temos é uma política e uma cultura de endividamento. Brasil, economia gera crédito para garantir o consumo e o emprego. Então, na realidade, você vai ver que quando não há o consumo dos produtos ou dos serviços, há uma preocupação muito grande. Então, o nosso processo Brasil de economia é exatamente de fazer isso através do crédito. E o crédito é algo que, nesse país, nos, 20, 30 anos, é o que muitos investimentos internacionais aportaram aqui, ou seja, colocaram as suas âncoras aqui. Os bancos são os mais agradecidos em cima disso, porque um país que tem uma taxa de juros nesse patamar é muito atrativo de colocar um capital estrangeiro aqui dentro, porque você tem aí um juro alto para poder bancar os seus empréstimos aqui. E a política é uma política que, no meu conceito, é do endividamento familiar empresarial. Aqui nesse país se abre uma empresa sem pensar no capital de giro, ou seja, já abrindo a empresa, constituindo as empresas, já ficando totalmente endividado com relação ao capital de terceiro. Ok? Aqui nós temos a política do ser humano ou das famílias, da política do endividamento. Você gera um cartão de crédito, você joga na mão dessa pessoa e essa pessoa ela começa a gastar o seu salário e o dobro do seu salário, porque ela tem a facilidade do crédito, e a questão toda está na cultura dessa gestão do crédito, né? Um exemplo simples: se você pegar um carro, por exemplo, um carro à vista, vamos colocar um carro à vista popular de 60 mil reais, de 80 mil reais. Se você for pegar esse carro e for levar ele para uma questão financeira, você vai pagar 120, 130 mil nesse carro. É porque nós criamos
as prestações fixas que devem caber dentro do endividamento das pessoas e das empresas e das famílias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou aqui dizendo que nós não podemos usar o capital de terceiro, que nós não podemos usar o dinheiro de terceiro. Podemos sim, em algumas condições. A empresa, tem muita empresa pegando dinheiro emprestado para pagar folha de pagamento. Isso não é um sintoma bacana. Quando você pega dinheiro emprestado para poder investir em máquinas e equipamentos, cuja máquina e equipamento vai pagar a si próprio, ou seja, quem vai pagar a própria máquina é ela mesma. Então, é algo a se pensar, é algo que precisa ser calculado. Então, isso é diferente de você pegar o endividamento para poder cobrir uma situação de descontrole empresarial. Então, essa é uma questão importante. O item 3, a não ou a má utilização dos recursos. A gente tem um problema no nosso país, os recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Em 2020, se não me falha a memória, em abril, quando começou a pandemia, fevereiro, março, então eu comecei, eu dentro do meu isolamento aqui, eu falei, eu vou escrever alguma coisa. E aí eu fui escrever sobre a gestão de custo na tempestade, que era um processo de pandemia, onde eu falava de 3 tipos de empresário. O empresário que ia demitir as pessoas, o empresário que ia fazer um ajuste para viver a tempestade que ia acontecer na pandemia. Dado que você tem uma ameaça de receita, você tem que antecipadamente fazer com que os seus gastos estejam ajustados a essa redução de receita. Muitos fizeram dessa forma. Outros continuaram sem conhecimento, no achismo, e aí foi aí o caos, né? Porque se você não tem receita e você mantém as suas despesas, e aí, em algum momento, essa conta vai chegar. E outros não, viu a oportunidade da tempestade para poder fazer diferente, para inovar, colocar a tecnologia, uma nova forma de comercializar, que foi a questão do online, a questão da empresa aí vendendo seus produtos aí de forma online. Então, muita empresa cresceu muito e hoje mantém essa estrutura, essa carteira que foi criada dentro de um processo de tempestade, dentro de um processo de pandemia. Bom, a outra questão, então, a não ou a má utilização dos recursos é um problema que nós precisamos olhar para a empresa e saber que muita empresa tem uma dificuldade nesse aspecto aqui. A outra questão é a cultura empresarial. Nós temos ainda, queridos estudantes aí de administração, e estão aí aprendendo e vão aprender muito ainda sobre a empresa, existe uma cultura do achismo e da sonegação. Embora o aspecto tecnológico cresceu muito, isso hoje com relação aos controles da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda de muitos estados, de prefeituras, mas ainda um empresário que ele não utiliza modelo, ele não busca cultura, ele segue, às vezes, uma cultura do que se fazia lá atrás. E hoje não dá mais para amadorismo, não dá mais para gerenciar uma empresa no achismo, apenas na propaganda, apenas naquilo que ele enxerga. Ele precisa de ter informações fidedignas, informações certas para subsidiar o processo de tomada de decisão. E a sonegação, ela acaba gerando uma desestruturação de controle das informações dentro da empresa. Então, a pessoa, para sonegar, ela acaba não arquivando aquelas informações e acaba não tendo controle sobre o que entra e o que sai dentro da organização. Bom, o item 5, nós temos um problema, um desafio muito grande, que é o travamento educacional. Universitários, docentes e governo precisam olhar com carinho para a educação. É isso que eu estou aqui mostrando para vocês. Um país, ele não vai melhorar se a educação não for priorizada. Essa educação começa por você, pelo seu conhecimento. E o conhecimento que você está adquirindo não deve só ser esse conhecimento aqui. Isso aqui é só um tira-gosto. Você deve se aprofundar no mundo do conhecimento que você está se propondo a fazer. E o professor também, ele deve estar flexibilizado, ele deve estar preparado para sempre estar aprendendo, estar buscando novas técnicas e novos conhecimentos, porque o conhecimento é dinâmico. O conhecimento, ele muda com o tempo e a gente precisa acompanhar esse processo complexo de educação. E o governo simplesmente precisa investir na educação. A gente tem hoje a universidade
pública, né? E temos hoje as universidades, as faculdades particulares. E devemos nos preocupar exatamente com esse processo, porque esse é o processo de mudar a cultura de um país. Porque uma coisa é importante, a empresa que nós estudamos é a geração de riqueza de uma nação. Sem empresa, não há movimentação na economia. Sem empresa, não há produto. Sem empresa, não há serviço. Sem empresa, não há emprego. Sem empresa, não há nada. Por isso que a gente deve ter uma preocupação com a empresa. E o administrador, que são vocês, na realidade, vocês têm que pensar que vocês estão estudando para conhecer a empresa, para ser médico de empresas. Ou seja, um médico de empresas é para olhar uma empresa e entender quando que ela precisa tomar um antibiótico, quando é que ela precisa tomar um anti-inflamatório, quando é que ela precisa ir para a UTI, ou quando que uma empresa não tem jeito. É dessa mesma forma. O médico de pessoas, ele olha para pessoas, o médico de empresa olha para empresas. Nos Estados Unidos, uma família, quando vê que o filho vai fazer contabilidade, ou administração, ou é o controller, a família fica feliz. Olha, meu filho vai ser controle, vai cuidar das empresas, vai ser médico de empresas. Aqui na nossa cultura, a grande satisfação de muitas famílias é quando vê o filho que vai fazer medicina, ele vai ser médico de empresas. Mas não é desmerecendo, pelo contrário, nós temos que agradecer os médicos nesse país por tudo que nós vivemos e pela necessidade, pela importância que tem. Mas nós estamos precisando criar hoje médico de empresas. E por meio de vocês, pode surgir aqui muitos especialistas, muitos médicos que vão aí proporcionar empresas prósperas nesse país que tanto precisa de fazer o melhor. Então, é essa que é a minha visão. A questão, que outra coisa que nós temos é o travamento tecnológico. Nós temos ainda muitos profissionais da área contábil e empresários, que no caso eu associo como administradores, que eles estão ainda muito conservadores, eles precisam abrir suas mentes no aspecto para olhar para a tecnologia, porque não tem como retroagir, a tecnologia daqui para frente, ela só tende a evoluir. Os processos são cada vez mais tecnológicos, em nuvens, a informação chega cada vez mais rápido, e eu preciso purificar essa informação. Bom, nesse aspecto, então, eu falei do ambiente, falo dos desafios, então, o que é negócio? Se eu falo que a contabilidade é a linguagem dos negócios, o negócio origina-se do latim e quer dizer a negação do ócio. O cliente enxerga a agregação de valor, pessoal, e a utilidade. Portanto, determina o negócio. Toda e qualquer atividade econômica com o objetivo de gerar lucro é o negócio. O lucro que nós buscamos, ele é o teste da rentabilidade. Isso é negócio. Então, quando nós falamos negócio, esta é a preocupação em gerar riqueza, agregação de valor, teste da rentabilidade, geração de lucro. Ou seja, o negócio, ele é o oposto, ele quer dizer a negação do ócio. Então, nós não queremos o ócio, nós queremos a dinâmica. A empresa, ela tem que ser vista de forma dinâmica. E para ela ser vista de forma dinâmica, ela tem que ser olhada numa visão de agregação de valor, numa visão de geração de lucro e numa visão de testes de rentabilidade. Muito bem. Palinho, só uma observação. A Gisele colocou lá naquela hora que você falou da educação financeira, só para deixar registrada a fala dela aqui, que aquilo que você falou, ela falou que acontece muito pela questão da educação financeira. Sim. E a Marciana está fazendo uma pergunta aqui. Quem? A Marciana. Sim. Ela está fazendo a seguinte pergunta: todo administrador é contador da empresa? Todo administrador é contador? É contador da empresa? Não. O administrador, ele faz o curso de administração, então ele tem habilidade para ser o tomador de decisão. A responsabilidade da empresa é do administrador. E a empresa precisa de um contador para fazer a contabilidade, que é uma ciência que tem aí o seu registro, né, contábil. Existe um profissional para isso, né? Isso é separando nesse primeiro momento. Agora, uma coisa importante, nós precisamos que o administrador ele tenha o seu aprendizado, mas voltado para ter um conhecimento de contabilidade, para quando ele se relacionar com um contador, ele conseguir demandar aquilo que ele precisa, conseguir falar a linguagem da contabilidade.
Entendeu, professor Luiz? Quem é que falou? Qual foi a jovem? A Marciana. Marciana, entendeu, Marciana? Essa é a grande sacada. O administrador é um profissional diferente do contador, porque são ciências diferentes. Mas o administrador, ele pode, deixa eu ver aqui, diante da empresa, quem ganha o cargo, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Diante da empresa, quem ganha o cargo, o administrador ou o contador? Olha, o administrador... Hein? Cada um no seu cada qual. Cada um tem a sua parcela de contribuição. O contador, ele faz a contabilidade do patrimônio. Ele tem uma ciência que vai tratar e vai organizar esses dados para o administrador exatamente ter informação para o seu processo de tomada de decisão. Ok? Beleza, Marciana? Valinho, só para uma informação para você, eu estou no 7º período de ciências contábeis. Sim. Ano que vem, mais um contador na área. Parabéns, professor. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, você, como um administrador, está hoje buscando um conhecimento de contabilidade para que amanhã você, sim, vai ser um cara que tenha as duas habilitações e poderá assumir uma responsabilidade não só de administração, mas contábil. Um contador não pode ser um administrador. E um administrador não pode ser um contador, a não ser que ele tenha habilidade, ele tenha a diplomação, tanto para administração como para ciências contábeis. Beleza? Beleza. Seguimos, então, aí. Deixa eu ver aqui meu esquema aqui. Vamos lá. Então, é isso aí. Opa. Vamos lá. O que é contabilidade, então? E aí, vocês que vão aprender contabilidade, a contabilidade é uma ciência que ela estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. O patrimônio, pessoal, é os bens, os direitos e as obrigações da empresa. Então, a gente precisa organizar esse conjunto de informações, de dados, né? Então, ela alcança a sua finalidade por meio do registro e da análise. Então, eu registro, organizo os dados e depois eu transformo esses dados em informações. De todos os fatos que se relacionam com a formação e a movimentação e as variações do patrimônio. Então, você, quando olha para uma empresa, você tem lá, você tem o caixa, você tem os salários a pagar, você tem as máquinas, equipamentos, você tem a mercadoria, você tem o estoque. Todas essas contas, elas precisam de controle, elas estão organizadas dentro de uma ciência da seguinte lógica: o dinheiro entra por um lado e é aplicado em outro lado. Daqui a pouco eu estou mostrando isso para vocês. Bom, para garantir o seu controle e fornecer informações econômicas e financeiras, os diversos usuários da informação contábil para subsidiar o processo de tomada de decisão. Então, a contabilidade tem um objetivo de gerar informações para vários usuários da informação. Então, ela gera informação para o governo, ela gera informação para o empresário, ela gera informação para o fornecedor. Então, são vários que gostariam de saber como que está a situação do patrimônio de determinada empresa. E, em função dessa informação, eu vou poder me relacionar mais ou menos com essa empresa, porque eu vou saber se ela é uma empresa que ela está saudável, se ela tem risco, se ela não tem. Então, essa é a grande lógica de você fazer uma contabilidade e ter um controle, registrar, analisar essas informações. Bom, então, o objetivo principal da contabilidade é o quê? É fornecer informações úteis a um grande número de usuários para avaliação e tomada de decisão econômica. E aí, aquela pergunta que foi feita sobre o administrador e o contador, por exemplo, a contabilidade, ela quer gerar informações para quem? Olhando o administrador, ele é um dos usuários da informação contábil. Então, ele precisa de quê? De informações úteis, que vai servir para o processo de tomada de decisão dele economicamente dentro da empresa. Porque todo dia o administrador, ele acorda, ele chega na empresa, ele tem que tomar decisões diversas. O que eu devo comprar, quando que eu estou vendendo, eu devo contratar mais pessoas, eu devo manter o número de pessoas,
eu devo comprar mais matéria-prima ou não? Então, são decisões que acontecem todos os dias e elas precisam ser constantemente analisadas, porque você não deve comprar demais, você deve comprar aquilo que você precisa, de tal forma que não falte para o seu cliente que está lá demandando no mercado. Bom, e aí, essas informações na contabilidade, elas ganham no aspecto do balanço patrimonial, que é uma posição do patrimônio da empresa, vocês vão ver o que é bens, direitos e obrigações, da demonstração do resultado de exercício, que nós chamamos, que é o desempenho da empresa, é o confronto entre receitas, custos e despesas, e da demonstração de fluxo de caixa, que a gente olha no horizonte prospectivo, quer dizer, como que eu vou gerar o meu fluxo de caixa? Qual a minha capacidade de gerar caixa futuro? Então, eu penso numa contabilidade não só nesse momento presente, eu pego as informações do passado, trago essas informações no presente e vou projetar exatamente um fluxo de caixa futuro, uma projeção futura para que a gente possa realmente, de forma antecipada, tomar as decisões que possam levar essa empresa a um resultado cada vez melhor. Seguindo, então, nesse aspecto, a gente, então, pode olhar que esse é um processo muito importante dentro de uma empresa. Onde estamos na gestão dos negócios? A grande meta de uma empresa, pessoal, é o resultado. Eu não estou falando aqui de entidade filantrópica. Mesmo que fosse uma entidade filantrópica, ela precisa ter resultado para atender o seu objeto social, que é a sua filantropia. Nada pode envelhecer dentro de uma empresa. Esse envelhecimento que eu estou falando aqui é um envelhecimento, não é um envelhecimento do empresário que tem a cabeça branca, não. Hoje nós temos muitos empresários novos e que está com a mente fechada. Ele está envelhecido, ele está conservador demais. Nós precisamos ter uma gestão onde a mente esteja aberta para essas relações. Uma das coisas importantes no negócio, que a gestão de um negócio, o cliente ele é visto como o centro de lucro e a empresa o centro de custo. Porque o cliente ele representa o mercado. Ou seja, se você quiser fazer o melhor, você precisa conhecer o mercado. Se você quiser ser o escolhido pelo mercado, você precisa conhecer o cliente. E o cliente é o centro de lucro, porque é por meio do cliente que você vende o produto e dentro do produto tem o lucro que você espera. E o centro de custo é a grande oportunidade que você tem dentro da empresa de fazer a gestão. Porque se você otimiza o seu custo, se você consegue fazer um produto com uma qualidade melhor, a um preço que possa ser aceito no mercado, mas a um custo otimizado, a um custo bem controlado e planejado, então você tem uma possibilidade de ter uma margem de ganho maior ou até mesmo praticar um preço de venda menor em alguns momentos no mercado e ser mais competitivo com relação aos seus concorrentes. O item 4, uma das principais funções do executivo, e é bom que vocês, administradores, tenham essa visão, é fazer com que as pessoas sejam eficientes. Somente isso. A eficiência é algo que precisa ser um desafio constante para as empresas. As pessoas elas precisam ser contratadas para poder ter a oportunidade de ser eficientes e a empresa, de forma globalizada, ser eficiente. O item 5, nada é menos produtivo do que fazer de modo mais eficiente o que não precisa ser feito. E, se você observar, tem muitas empresas hoje trabalhando com atividades que não precisam ser feitas. Ou seja, isso não é eficiência. O que não precisa ser feito precisa ser eliminado. Isso é desperdício, isso é ladrão do lucro, isso não agrega valor. Então, você vê hoje funcionários que vão trabalhar o dia todo preparando um relatório para colocar na mesa do chefe. O chefe nem olha o relatório, no outro dia ele está jogando aquele relatório fora. Então, as informações precisam ganhar sentido, de relevância, de utilização, e não fazer por fazer. Os processos que acontecem dentro das empresas, ou seja, as empresas precisam ter uma mente moderna, as empresas precisam estar focadas para a eliminação constante do desperdício, que não é necessário e não agrega valor. Nós não planejamos fracassar. Portanto, uma dupla importante de planejamento dentro de uma organização é exatamente a ferramenta planejamento e controle. A pior coisa é algo descontrole, em descontrole total. Então, uma empresa precisa ter um bom planejamento e um bom controle, que nada mais é do que duas ferramentas importantes que a contabilidade ela se apropria também para poder melhorar a geração das suas informações para o tomador de decisão, para aquele que é o usuário da informação.
uma outra questão são os colaboradores, o mais importante parceiro de uma empresa, porque nós vivemos num ambiente que eu defendo um modelo hoje não individual, o modelo coletivo. É o nós keep que manda, não é o, né, não é o eu keep, é nós keep. Guardem essa mensagem. Nós precisamos desenvolver habilidades, competências, nós precisamos desenvolver conhecimento e uma equipe que tenha uma troca de informações. Então, a empresa moderna hoje, para sobreviver e ter um resultado melhor num ambiente competitivo, ela precisa de equipe, ela precisa de colaboradores. Então, graças a Deus por isso, né? O funcionário ainda é importante, né? Por mais que a tecnologia tenha avançado e tenha ocupado espaço de muitos trabalhadores, mas o trabalhador hoje é importante, é o trabalhador com conhecimento, é o trabalhador que pode trazer coisas diferentes para a empresa. Isso é o que nós estamos buscando hoje. Então, por isso que há uma necessidade de fazer um curso superior, de continuar o conhecimento, de continuar aprendendo várias ciências, né? Então, essa é a minha visão, e eu estou trazendo isso para vocês que estão aí iniciando a administração. O que a contabilidade pode fazer pela gestão empresarial? Transformar dados em informações, pessoal. Informações econômicas e financeiras. Essa é uma grande sacada da contabilidade. Se eu tenho que transformar dados em informações econômicas e financeiras, isso é o filé, isso é o que o empresário precisa no dia a dia para dar suporte ao seu processo decisório. Outra coisa, a contabilidade ela pode gerar informações que permitem ter um conhecimento mais aprofundado de eliminar os desperdícios dentro de uma empresa. Ou seja, não só olhar para a empresa, mas os desperdícios no mundo. A contabilidade, como ela trata o patrimônio, o equilíbrio do patrimônio, que são os bens, direitos e obrigações de uma empresa, se ela criar uma informação que harmoniza isso a nível de maximizar o resultado, ela está contribuindo de forma expressiva para um resultado. E o desperdício é aquilo que eu falei, é tudo aquilo que não é necessário e não agrega valor dentro de uma empresa. E as empresas hoje estão cheias de desperdício, está cheio de processos desnecessários, está cheio de inércia, cheio de coisas que não precisam ser realizadas e são realizadas e que não vai gerar agregação de valor e nem resultado. E é isso que a contabilidade propõe gerar de informação para o tomador de decisão. Outra questão importante, ela pode gerar uma possibilidade da formação do preço de venda, que você pode fazer esse preço de venda com base nos custos, no mercado, na teoria econômica. Então, são coisas importantes. Como é importante você formar o preço de venda de um produto ou de um serviço? Então, a contabilidade ela tem um conhecimento, tem teorias que podem estar melhorando, facilitando esta lógica e esta informação para o tomador de decisão. O que a contabilidade pode fazer pela gestão empresarial? Está vendo aqui, ó, minimização de custo, maximização da qualidade e da eficiência. Ela pode fazer isso. Ela tem possibilidade, porque ela tem um modelo que ela controla exatamente os bens, direitos e obrigações. Ela tem um plano de contas, onde eu tenho o ativo, eu tenho o passivo, eu tenho o PL, as receitas e despesas, e cada grupo desse tem contas específicas que são importantes dentro de uma empresa no dia a dia, a nível de controle, a nível de planejamento, a nível de gestão. Ok? Então, essa é uma possibilidade, é uma contribuição da contabilidade para a gestão empresarial. Quando eu falo em gestão empresarial, de forma indireta, eu estou falando para vocês que estão estudando administração. Porque o administrador é o cara que vai ser responsável pela gestão empresarial. Ele vai ser... Quem vai dar a martelada final é o responsável pela empresa, é o administrador. É ele que toma a decisão. Mas ele, para tomar a decisão, precisa das informações. E a contabilidade é uma ciência que é trabalhada exatamente para gerar essas informações para ele. Ela pode transformar erros em lucro. A partir do momento que você tem planejamento e controle dos dados, dos ativos, do passivo, do patrimônio líquido da empresa, da receita e dos custos, você então tem
possibilidade de enxergar melhor o raio-x da empresa e transformar erros em lucro, porque você vai eliminar o erro, e o erro é um desperdício, não é necessário, não agrega valor. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma figura bacana. Isso aqui é o professor Marion, que trouxe essa figura em um dos seus livros, e eu acho interessante mostrar isso, principalmente para quem nunca viu contabilidade. Então, olha só, olha esse desenho aqui importante. Está vendo esse aqui? É o DRE, a demonstração do resultado de exercício. Está vendo que ele tem um funil? Receitas, menos as despesas e custos, eu tenho lucro. Então, se você maximiza a receita e minimiza despesas e custos, ou seja, você gasta menos despesas e custos e tem uma receita maior, então você vai ter um lucro maior. A receita depende do mercado. Despesa e custo depende da sua gestão. O mercado dita as regras de demanda no mercado. Então, a gente precisa ter um conhecimento do mercado para poder estar maximizando a receita. Então, quando você vê esse DRE aqui, que é a lógica da demonstração do resultado de exercício, esse lucro líquido, na realidade, esse lucro líquido vai para uma caixa aqui, que é a demonstração dos lucros e dos prejuízos. O que eu tenho de um saldo anterior, de um lucro que eu tinha apurado anterior, o que eu estou apurando nesse exercício. Se essa caixa d'água sobe, essa demonstração do lucro sobe, eu vou ter lucro suficiente para distribuir para os investidores, para os sócios, e o sócio fica contente, porque o investidor, o que ele quer, de cada real que ele coloca no negócio, é o retorno, é um ganho. E essa distribuição de dividendos é para esse investidor. A outra parte é uma grana do próprio lucro, da própria atividade sendo colocada dentro do próprio negócio. E aqui você tem o balanço patrimonial do lado esquerdo. O balanço patrimonial, o dinheiro ele entra pelo PL, que é o capital próprio, ou ele entra pelo capital de terceiro, que está aqui, são outras fontes. A origem da grana, ou ela vem do capital de terceiro, ou ela vem do capital próprio. E é aplicado no ativo da empresa. Aqui estão os recursos da empresa. Os recursos aqui, caixa, estoque, bancos, máquinas e equipamentos, tudo aquilo que você precisa para desenvolver a atividade da empresa. Então, isso tudo é controlado. Isso precisa estar harmonizado. A empresa precisa ter uma informação disso constantemente. E quando ela tem uma base de dados constante disso aí, eu consigo, então, captar uma série de informações, de dados que eu transformo em informações que vai ajudar no dia a dia o tomador de decisão naquilo que ele deve fazer. Será que ele deve aumentar a receita? Como fazer para aumentar a receita? Como fazer para diminuir os custos, para aumentar o seu lucro aqui? Como, esse momento de distribuir lucro, eu vou reter mais o lucro, vou aplicar dentro da empresa, porque se eu estou colocando mais dinheiro, eu vou poder comprar mais mercadorias, eu vou poder ter mais dinheiro em caixa, mais capital de giro, porque eu vou poder aumentar a minha produção. Ou eu posso pegar no capital de terceiro, eu vou lá em um determinado banco e falo, eu estou no processo expansionista, estou precisando de uma grana para poder aumentar a minha produção, eu preciso comprar mais máquinas e equipamentos. Então, a gente está num processo organizado. E não é achismo. Nós não podemos administrar uma empresa no achismo. A contabilidade está aí, exatamente para isso, para poder organizar a vida do administrador e do tomador de decisão. Bom, olhando isso, então, a gente olha para a contabilidade como uma sequência, um processo contábil para tomada de decisão. Olha, eu tenho os eventos econômicos e financeiros, o que acontece na empresa, né? Eu tenho um processo contábil, esse processo contábil é lá, balanço patrimonial, DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa. Esse processo contábil aqui, existe uma lógica que a contabilidade tem, que ela tem um plano de contas que ela controla o ativo, o passivo, o PL, a receita, a despesa. Nós temos lançamentos contábeis, nós temos um sistema de débito e crédito, onde toda origem tem uma aplicação. E o nosso sistema é um sistema lógico que leva um controle exato para uma empresa. E isso é importante. Não só para o tomador de decisão, mas todos os usuários da informação que dependem dessa informação para se relacionar com a empresa. Então, essas demonstrações financeiras, eu agora tenho dados organizados. Quando você olha no jornal um balanço patrimonial, um DRE, nada mais é do que dados organizados. Ainda não tem informação. A informação só acontece quando eu cruzo as informações dessas contas que estão lá. E aí eu tenho técnicas para fazer isso e para gerar informações
da situação econômica e da situação financeira de uma empresa. Eu tenho, por exemplo, lá uma análise dos indicadores financeiros e econômicos, eu tenho índices de rentabilidade, eu tenho índices de endividamento, eu tenho vários indicadores. É como se fosse um exame de sangue da empresa para saber se essa empresa está com saúde ou não e o que eu posso fazer para ela estar melhor. Olhando esse aspecto, então, esta análise ela segue uma lógica. Para que esse processo de decisão aconteça, eu escolho alguns indicadores. Eu comparo esses indicadores com os padrões que são os melhores resultados de um determinado segmento, de um determinado setor. E aí eu tenho um diagnóstico, eu posso ter uma conclusão, eu posso ter uma observação, e aí eu posso tomar a decisão. Exatamente nesse raciocínio científico em função da construção de informações, transformar dados em informações. Bom, feito isso, então, aqui está uma figura bacana que eu gosto muito de utilizar. Origem e aplicação do dinheiro. O balanço patrimonial, ele tem, do lado direito dele, CT, que é capital de terceiro, e capital próprio. Do lado direito é a origem da grana, a origem dos recursos, são as decisões de financiamento. O capital próprio é o dinheiro que a empresa deve para com os sócios, com os investidores. O capital de terceiro é um dinheiro que ela deve para com o trabalhador, é o salário a pagar, é tudo a pagar, é os financiamentos, são os empréstimos, e o capital próprio não. Quando você abre uma empresa, você integraliza o capital social, isso é um capital próprio, né? E é isso que nós estamos aqui discutindo. Então, a origem da grana, o dinheiro entra pelo lado direito, ele é aplicado do lado esquerdo. Aqui estão as minhas decisões de investimento, que representam as minhas aplicações de recursos. Ou seja, o que nós esperamos é a eficiência desse ativo. A cada R$1 que você coloca no ativo, quanto gera de lucro líquido? Essa é um indicador interessante, que a gente busca saber se nós estamos sendo eficientes ou não na utilização dos gastos que nós estamos colocando nas nossas decisões de investimento. E uma outra questão é a origem, quanto que eu devo pegar de capital de terceiro e capital próprio. Qual é o melhor mix da origem da grana? Isso não tem uma fórmula mágica, mas a gente precisa estar estudando de negócio para negócio, de empresa para empresa, qual seria a otimização da origem da grana. Bom, e aí a gente tem aqui uma visão de uma decisão econômica, tá vendo? Uma demonstração do resultado. Eu tenho as receitas de vendas, eu tenho as deduções, aí você tem a receita líquida, você subtrai o custo do produto vendido, você tem o lucro bruto, menos as despesas, você tem o resultado antes do imposto de renda e da contribuição, e aí você tem o resultado líquido. A lógica do DRE é que cada R$1 que você vende, quando é que vai sobrar aqui embaixo? Aqui? Quanto mais, melhor. Quanto menos ficar retido aqui, é melhor o resultado. A lógica da demonstração do resultado do exercício é isso. E a demonstração de fluxo de caixa, ela está numa visão de caixa mesmo, entre o que entra e o que sai. Então, você está sempre controlando o que entra e o que sai na empresa, para que não haja sobra e não haja falta, porque esse está no processo de controle, de planejamento importante, que é a demonstração de fluxo de caixa. E aí, queridos, a decisão econômica, ela visa, então, maximizar a receita, minimizar os custos de despesa, minimizar os riscos presentes e futuros. O que esperamos? Lucros crescentes e contínuos. Por isso que eu estou falando aqui de riqueza, de maximização de riqueza. Aqui tem uma figura interessante, onde eu mostro a empresa nas suas forças internas e externas na gestão. Olha aqui, ambiente interno de uma empresa. Você, possivelmente, administrador, está estudando o que é uma filosofia de uma empresa, qual a missão de uma empresa, as diretrizes de uma empresa. Esse é o foco de uma boa gestão. A empresa, ela precisa ter, aqui está a fonte dos recursos que eu falei, o capital de terceiro, o capital próprio e a aplicação dos recursos. Entende? A avaliação desses processos internos constantemente é importante. Mas eu não consigo olhar para a empresa só internamente. Existem forças externas que eu preciso me relacionar com essas forças de tal forma que eu tenho que atender a sociedade, o meio ambiente, a economia, o mercado, a legislação, os tributos, a política do governo, a tecnologia e a informação. Então, uma empresa precisa de ter uma gestão onde ela olha
para o ambiente interno e para o ambiente externo, e que ela possa tornar uma harmonia entre essas forças externas e forças internas. E aí a gente tem a gestão de custos, que é uma outra dinâmica na área contábil, que é uma possibilidade importante de controle. O que é a gestão de custos? Olha, o objetivo de uma empresa, pessoal, é gerar resultado. O resultado é a receita menos os gastos, ou menos o custo. Então, basta, se eu falar com vocês, vamos gerar resultado? Então, como que eu posso priorizar a geração de resultado? Eu aumento a receita e diminuo o custo, e eu vou ter um resultado maior. Só que a receita, você não tem uma facilidade para fazer o que você deseja. O custo está na sua mão como uma variável de controle maior, porque a receita está na mão do mercado, dado que o ambiente é altamente competitivo. O que eu estou dizendo para vocês é esse aqui. Para você aumentar a receita, PVU vezes a quantidade vendida é igual à receita total. O preço é o mercado, a quantidade é o mercado. Então, você não tem muita liberdade de ficar aumentando o preço, e a quantidade é o mercado que diz o que ele quer de você. E aí você pega essa informação do mercado e vem para dentro da empresa. Na empresa, você sabe que o custo total unitário de um produto é o custo variável unitário mais o custo fixo unitário. Então, se eu pego o custo total pela quantidade vendida, eu tenho o valor do custo total de um produto ou de uma empresa como um todo. Isso de forma bem simplória, tá, pessoal? Bom, o que eu quero dizer é que esse custo aqui está na mão do administrador. Ele é exatamente um gasto que você pode controlar ele. Você pode gerar ações para que minimize esses gastos da empresa e, logicamente, você ter condições de gerar um resultado melhor, aquele resultado que eu falei, que é a minimização dos custos. Bom, uma outra questão importante, que eu venho citando desde o início dessa fala aqui hoje, é o desperdício. A empresa que está hoje, ela está lotada de desperdício. Então, identificar e medir esse desperdício é muito importante dentro da empresa. O desperdício não é necessário e não agrega valor. Olha aqui, eu vou dar uma ideia de um desperdício. Imagina aqui, eu tenho um preço de 20, eu tenho aqui um lucro de 8, eu tenho um custo ideal de 8, um desperdício de 4 aqui. O custo integral aqui de 12, mas na realidade, dentro de 12, a gente tem 4 que é desperdício. Gerencialmente falando, não é necessário e não agrega valor. Se eu olhar para isso aqui, dentro da empresa, eu poderia estar dizendo, e eu tenho cálculo que prova isso, eu poderia estar afirmando para vocês que eu tenho a ociosidade, a ineficiência, o retrabalho e o refúgio, a perda dentro das próprias empresas. Isso é ladrão do lucro, isso é desperdício. Isso, se você começa a controlar isso, gerar ação para eliminar isso aí, você pode diminuir os seus custos, aumentar o seu ganho, o seu lucro, ou ter a possibilidade de um preço de venda menor no mercado para ser mais competitivo, para ter um diferencial com relação ao seu concorrente. Essa é uma questão para se pensar, e existe cálculo e controle sobre isso. Então, faz sentido a contabilidade alimentando a gestão empresarial, gerar ação corretiva e monitorar para alavancar o resultado da empresa. Bom, o desperdício é o ladrão do lucro. Uma outra questão importante, que eu falei do preço de venda, que é a precificação. Essa é uma figura que eu acho interessante para vocês que estão começando. Existe a relação custo-valor. Está vendo essa primeira coluna aqui? Aqui eu tenho o custo do produto, esse primeiro pedaço aqui. Onde está o mouse aqui. O segundo é o desperdício. Então, aqui é o custo, aqui é o lucro. Esse primeiro quadradinho aqui é o lucro. Agora, se você sabe que ele é desperdício e você elimina esse desperdício, o lucro passa a ser esse verde. Então, eu tenho um custo e o lucro passa a ser o verde. Olha a importância de controlar e fazer a gestão do desperdício dentro das empresas. E o preço é o mercado, tá vendo aqui? Essa terceira coluna aqui representa o mercado. Só que o mercado hoje ele é muito complexo e nem sempre é o menor preço de venda que banca. Às vezes você consegue levar um produto no mercado e o cliente entender que esse produto vale mais e ele está apto a pagar um pouco mais por esse produto, porque ele entende que seu produto tem qualidade, tem atributos para isso. Então, o valor percebido pelo cliente é o que tem mandado. Então, muitas vezes, eu consigo ter um produto que, além de ter esse lucro, eu consigo ter um plus, que é esse azul aqui, que seria aí
um acréscimo aí em função do valor percebido pelo cliente, em função da gestão do produto, de custo e da precificação, de qualidade que você faz no produto. Então, é o que eu chamo de valor. Então, o valor ele vem nesse contexto do cliente. Então, é isso só para você ter uma ideia de como isso está no mercado hoje. As empresas estão desenvolvendo produtos cada vez mais, com ciclo de vida cada vez mais reduzido. O exemplo que eu posso dar para vocês, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ou seja, ao longo de muitos anos, os produtos foram modificando, inclusive o telefone hoje, ele dá até para falar, porque um telefone hoje, a função dele é muito mais do que apenas você fazer uma ligação. Então, a lógica da inovação, da qualidade, da modificação das empresas, dos produtos, do mix de produtos, isso é um desafio muito grande para a empresa moderna, para o administrador atual, para o gestor atual. Bom, e aí, a lógica do preço hoje, ó, um preço de venda, está vendo a televisão aqui? Ó, eu tenho INP, TVs, custo e tem aqui o CD. Então, eu posso pegar um preço de venda e calcular ele, colocar aqui os impostos, as taxas variáveis, o custo da mercadoria, o custo fixo, que é o custo de distribuição e as despesas comerciais, o lucro. E aí, então, eu desenvolvo um cálculo baseado no que o mercado determina. O mercado ele foi lá e fala assim, olha, eu tenho aqui um produto que é isso aqui, ó. Eu faço um cálculo de um preço e o preço de venda de 1.000. Na realidade, o preço de venda que eu calculo à vista, ele é muito menor que isso, é um de 850. Eu coloco R$1.000 aqui e, na realidade, eu vou para o mercado vender. E aí, eu consigo ver que dentro desse preço eu tenho um desperdício, eu tenho despesas comerciais aqui, que eu coloco aqui dentro, que o cliente não vai ficar sabendo. Leve 2 e pague 1, contém um brinde, frete grátis, eu te amo. Tudo isso tem preço dentro da gestão de custos e o administrador sabe disso, mas o foco é o emocional, é o cliente. Então, a contabilidade gerencial, ela tem uma capacidade de gerar informações de qualidade para esse processo interno dentro dos controles de precificação dentro da empresa. A gestão de lucro, então eu falei gestão de custo, gestão de preço e gestão de lucro. O que nós esperamos é o retorno, pessoal. Se você pega o lucro líquido e divide pelas vendas, você tem a margem. A cada R$1 que eu vendo, quanto que eu tenho de lucro líquido? Se você tem, a cada R$1 que você investe no ativo total, que está naquelas decisões lá dos investimentos, do lado esquerdo do balanço patrimonial, quanto que eu estou vendendo? Um supermercado, esse índice aqui tem que dar 3,4 a 3,5. Uma loja de um shopping, por exemplo, tem loja que você olha, parece que você pergunta assim, mas como é que essa empresa ela está sobrevivendo? Eu nunca vejo um cliente dentro dessa empresa, mas quando ela vende um produto, a margem de lucro precisa ser tão alta, porque ela não tem giro, ela trabalha na margem. E aí, o resultado de empresas que precisam trabalhar na margem porque tem baixo giro, e tem empresas que a margem é pequena, tem que trabalhar no alto giro, como o supermercado. Essa é uma lógica do que nós temos que entender no que é a gestão de lucro dentro desse processo de controle e de prospecção de resultado dentro de uma empresa. Bom, feito isso, então, a gente tem essa lógica aqui, ó, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é um outro indicador. Se lembra que eu falei com vocês que eu consigo pegar dados, transformar dados em informações? E esses são indicadores que a gente aplica nas demonstrações contábeis que a contabilidade ela entrega para o administrador, para que ele possa ter uma análise melhor do seu processo dia a dia de tomada de decisão. Bom, eu acho que eu estou praticamente encerrando, e aí vai uma reflexão para os meus queridos alunos aí, os alunos do professor Luiz, estudantes de administração. Eu digo que a melhor maneira de ensinar uma pessoa é fazê-la pensar. O que eu vim aqui hoje é exatamente jogar um monte de informações rápidas para vocês começarem a pensar, fazer uma reflexão. O que eu digo é o seguinte, busquem continuamente o conhecimento. Compreendam a importância da contabilidade para a gestão. Não fiquem na inércia, vivendo o desperdício e esperando receber o resultado, como administradores que desejam, mas que não têm buscado. Você só vai conseguir gerar o resultado na empresa se você arregaçar a manga, se você sair da inércia e você entrar na dinâmica. E no combate ao desperdício,
na busca do conhecimento e da informação. Abram vossas mentes e comecem a pensar a contabilidade como a linguagem dos negócios. Se trabalharmos, utilizarmos uma contabilidade prospectiva, nós vamos caminhar para frente, para o alto e ao sucesso. E aí tá. Muito obrigado aí, professor Luiz. Tá aí minhas informações. Beleza? E aí tá bom aí. Professor Valim, fantástico. Talvez foi uma quantidade de informação muito grande para os nossos alunos, mas eu quero só, eu fiz questão de convidar o professor Valim para vocês entenderem o quanto essa ciência é linda. O quanto, se você pretende ser administrador de uma empresa, pode ter certeza que se você não souber tudo isso que o professor Valim falou, que é uma coisa, é o básico da contabilidade, se você não souber isso que ele falou, você não vai ser um administrador. Então, aqui na faculdade, além de eu ser coordenador e professor, eu sou o gerente administrativo financeiro. Tudo isso que o Valim falou, eu utilizo aqui para as tomadas de decisões. Então, nós temos contabilidade de custo, contabilidade gerencial, centro de custo, centro de resultado. Eu sei o que cada aluno agrega de margem de contribuição, eu faço análise de lucro, volume, e tudo isso daí é o dia a dia do administrador. Agora, não precisa ficar numa preocupação muito grande, porque vocês vão estudar. Cada item que o professor Valim apresentou são itens de disciplinas que vocês vão estudar na contabilidade desse semestre e outras mais adiante, que complementa isso que o professor Valim falou. Então, assim, isso para vocês entenderem o quanto é gostoso ser administrador, porque o administrador ele tem toda essa linguagem. Como o Valim falou no início, nós precisamos, administradores, saber conversar com o contador, porque é o contador que emite os relatórios, os demonstrativos contábeis. E eu preciso extrair dele, então eu tenho que saber conversar com o contador. E vocês vão aprender aqui no nosso curso como é que faz isso daí. Só um complemento, Luiz. Diga, professor. Só um complemento. Pessoal, muita informação para uma hora. Uma palestra é um tira-gosto. Foi importante eu trazer isso tudo para vocês? Foi, porque vocês vão sair daqui hoje sabendo que tem riqueza de conhecimento. Isso vocês não vão aprender da noite para o dia. Vocês vão tendo a oportunidade de, aos poucos, construir esses conhecimentos. Isso vocês vão ficar cada vez melhor, como administradores. Então, a administração é uma ciência que ela depende de informação. E todas as outras áreas, como ciências contábeis, como economia, como estatística, todos os outros conhecimentos só vai agregar valor no crescimento de vocês. E é isso que nós estamos aqui colocando aqui. Vocês devem estar buscando isso e todo dia um tijolinho, todo dia vai construindo. Daqui a alguns anos, vocês vão falar, puxa vida, hoje eu já posso até ser um pouquinho daquilo que o professor Valim falou. Eu já me sinto um pouco médico de empresas. Eu olho para uma empresa e eu consigo perceber quando existe o sintoma da morte dessa empresa. Assim como eu consigo sim, saber o sintoma da vida desta empresa. Porque a empresa é a geração de riqueza de uma nação. Sem empresa, nós não temos nada. E nós temos que cuidar das nossas empresas. É isso, professor. Ótimo. Eu queria só acrescentar a minha fala, que eles já conhecem. O que faz você crescer não é o que você sabe. É justamente o que você não sabe ainda. Então, isso que o professor Valim apresentou são coisas que vocês não sabem ainda, que para o seu crescimento pessoal e profissional, vocês precisam aprender. Porque aquilo que vocês já sabem te levará até onde você está hoje. Se quiser crescer, não é pelo que você sabe, e pelo que você não sabe ainda. Professor Valim, eu quero muito agradecer, eu queria que você tivesse aqui, o nosso curso ele é AD, não é presencial, para te dar um abraço de agradecimento, muita gratidão. A ESPA agradece muito a sua participação, a UFES por ter te liberado, a nossa diretoria, Valim, acadêmica e a nossa diretoria institucional, nós temos uma série de atividades, nós temos uma série de eventos aqui, hoje eles não puderam comparecer porque eles estão em reuniões em relação a esses eventos,
Amanhã nós temos eventos aqui da medicina veterinária, temos mês que vem um grande evento de um congresso da odontologia, e eles precisam gerenciar todos esses processos, que são coisas grandes. Então, eles se justificaram, professor, com relação ao dia de hoje. Ontem também eles estavam em reunião, quando eu saí daqui, eles estavam ainda lá na sala de reunião. E eu queria agradecer em nome da ESFA a sua participação. Eu sei que é puxado para você na quantidade de aula e atribuições que você tem, mas é sempre uma satisfação escutar a sua voz e a forma como você explica, que é uma forma que dá um entender que parece ser fácil, mas não é para a gente. É porque a forma como ele coloca que parece ser fácil, mas não é. Se fosse fácil, eu não faria, né, professor? Mas agradeço de coração e deixo aberto aí, se alguém quiser acrescentar e fazer alguma pergunta a mais, pode ficar à vontade. Já coloquei lá no chat o link que vai expirar, né, o link que você solicita o seu certificado, tá? Professor Valinho, depois dessa semana de palestra, nós tivemos semana passada e essa semana, na outra semana eu vou emitir o certificado também para os palestrantes, vou mandar o seu. Tá. E os alunos que precisam para horas complementares, o link está no chat aí. Por favor, tem um detalhe, gente, eu coloco o link no chat e com o tempo ele vai expirar. Tem gente que não está aqui, não está escutando, quando chega amanhã ele fala que não fez não teve acesso ao link. É porque ele não está escutando o que eu estou falando aqui agora, porque agora é o mesmo link expira. Então, quem não fez ainda a sua solicitação, por favor, faça lá. E, Valinho, mais uma vez, obrigado. Tudo de bom para você, família, um beijo em todo mundo lá. Agradeço muito a sua participação, que foi de grande valia para os nossos alunos. Ô, Luiz, só para a gente fechar, temos 14 alunos aqui, né? O Josimar, a Marina, a Luciana, a Leia, não é isso? Vinícius, Geisiele, né? A Giovanni, a Tarciso, Marciana, Lauriana e a Carla. Eu tenho uma publicação de artigos, o professor Luiz sabe disso, né? Se você digitar lá artigos do professor Valim e Carlos Roberto Valim na internet, tem muitos artigos na área de contabilidade. Então, vai que você está com disponibilidade, eu vou ler um artigo desse sobre preço, sobre mix de produtos, sobre o curso. Está na internet, pessoal. A internet hoje é rica. Existe muita coisa boa na internet. Então, você pode ir lá buscar, pode ler. Né? O professor Luiz tem meu contato aí, se precisar interagir comigo, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? E é isso aí, se vocês quiserem aproveitar o momento para fazer alguma pergunta específica, está em aberto ainda, e se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço ao professor Luiz a oportunidade de estar aqui hoje, de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu penso, desse conhecimento, e é isso aí, tá bom? Muito obrigado aí. E o professor Valim é a grande autoridade aqui no estado da teoria da fila, né, professor? Os seus artigos publicados a nível internacional aí da teoria da fila, eu já li todos, é uma coisa fantástica, inclusive toda vez que eu passo no pedágio, eu lembro dos seus artigos, e falaram que não adianta você escolher uma fila, porque o tempo vai durar Sim, com certeza. Né? Então, é de grande aprendizagem aí. E a Geisiele falou que a contabilidade sempre foi para ela um assunto complicado. Complicado ele Geisiele, porque ele é uma ciência, e por ser uma ciência, ele tem todos os seus pressupostos, ele tem toda... Mas vocês vão estudar e vão aprender. E a Luciana levantou a mão aí para fazer uma pergunta. Luciana, pode ficar à vontade. Que eu sou muito apaixonada por matemática. Ah, que legal. Eu acho que a contabilidade seria o ideal, né? Para me se especializar. A contabilidade, ela tem muitos momentos dela, Luciana, e muitas teorias e modelos que ela precisa da matemática para poder organizar as informações, né? Então, a matemática pode contribuir muito com alguns modelos, algumas técnicas nossas, né? Então, a matemática é bom. Geralmente, quem gosta de matemática, em alguns momentos, principalmente a gestão de custo, né, professor Luiz? E a gestão financeira e tal, dos indicadores, os cálculos dos indicadores, Luciano, você vai gostar muito disso aí. E isso é bom que o administrador que começa a ter essa visão, ele começa a ficar melhor ainda, né, dentro desse processo de análise, né? Então, pega firme nisso aí que você vai crescer muito, já que você gosta, né? É que eu queria fazer a faculdade de matemática, né?
Sim. Só que é só lá em Santa Maria, então para mim já não. Luciana, a contabilidade utiliza a matemática como uma ferramenta apenas, tá? Porque eu sempre falo, só tem 4 contas a fazer: somar, diminuir, dividir e multiplicar. Só, ponto. Então, a contabilidade utiliza essa ferramenta. Agora, um curso de matemática, você vai aprender uma série de outras coisas que muitas das vezes a pessoa acha que é tão legal a matemática e às vezes não é. Agora, você que gosta de matemática e aplicando isso nas ciências da contabilidade, junto com a ciência da administração, aí vai voar, aí vai ser bem mais legal. Gisele, gostaria de aprender contabilidade para o meu próprio proveito. Preciso muito compreender o que estou fazendo com o meu dinheiro. Aí, Gisele, é muito mais uma questão de educação financeira, tá? A contabilidade, ela mede a evolução patrimonial. Então, o seu caso foi o que o professor falou no início, é relacionado à educação financeira. É a forma como a sua mentalidade se dá com o dinheiro. Então, tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas tem uma mentalidade de pobre. Tem pessoas que são pobres e têm a mentalidade de uma pessoa rica. O dinheiro está muito relacionado à mentalidade. Agora, contabilidade, ele é a evolução patrimonial. Ele mede a fotografia da evolução patrimonial através dos seus resultados. E uma outra coisa importante, vale dizer, é que vocês vão aprender tudo isso que o professor falou em disciplinas diferentes, tá? Não é uma disciplina só que vai ensinar tudo isso. Então, você vai ter agora introdução à contabilidade, depois vai ter uma outra parte de contabilidade, vai ter análise de demonstrativos contábeis, vai ter orçamento, onde vai formar preço, a parte que o Valim falou lá de apuração de resultado. Vai ter análise contábil, Valim, que trabalha muito com margem de contribuição e análise de volume e lucro. Então, assim, são... Em uma hora, hein, Luiz? Em uma hora aqui, eu falei de umas 7 disciplinas aqui, eu acho. Isso, exatamente. Vocês vão aprender isso em disciplinas diferentes. Não é tudo numa só. E aí vai somando, vai somando. Então, nós temos a disciplina de custo, depois uma outra disciplina de análise de custo. Porque, hoje em dia, quem sabe custo, né, Valim? É cobiçado no mercado, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, agradeço novamente a vocês. Quem não solicitou ainda seu certificado, solicita lá, que vai expirar amanhã mesmo. E para finalizar, Valim, muito obrigado de coração. Gratidão a sua participação aqui na ESFA. A ESFA Santa Teresa agradece muito. E os nossos alunos também por começar nesse mundo de contabilidade, onde eles vão, aos poucos, vão aprender, mas que eles já sabem hoje em dia toda essa complexidade e essa gostosura que é contabilidade. É isso. Muito aí, obrigado mesmo de coração. Valeu e sucesso para vocês, e bom curso, e sigam fortes aí, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Tá bom, Obrigado, gente. Valim. Boa noite. Um abraço para todos aí. Boa noite para todo mundo. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Valim.